Sejam bem-vindos a essa aula da disciplina de Laboratório de Circuitos Eletroeletrônicos do Coutec UFMG. Nessa aula nós vamos dar sequência ao nosso tema Funções e Portas Lógicas, então nós estamos na parte 2 desse tema. E hoje nós vamos ver mais duas funções básicas, que são a função ou OR e a função NOT ou inversora. Começando então pela função OR, nós vamos entender que essa função é como se ela executasse a soma booleana de duas ou mais variáveis binárias. Então vamos lembrar mais uma vez que as nossas variáveis elas só assumem dois estados, ou 0 ou 1, e aqui a gente vai ter duas variáveis de entrada e uma variável de saída. Então a variável de entrada é a A e a B, e a lâmpada está representando a nossa variável de saída. Cada variável de entrada aqui pode ser 0 ou 1, chave aberta é 0, chave fechada é 1, e a lâmpada também. A lâmpada apagada é 0, lâmpada acesa é 1. Então, como que a gente pode representar essa operação ou OR? Fazendo aqui um circuitinho e colocando as duas chaves aqui, que representam as entradas, em paralelo. E aí, o que acontece? Quando uma das chaves está fechada, por exemplo, a chave A está fechada, ou seja, ela é estado 1 e a B é estado 0, a nossa lâmpada vai acender, porque eu vou ter um caminho aqui fechando o circuito da fonte de tensão para a lâmpada. Então, qualquer que seja a chave que esteja fechada, a lâmpada vai acender. Então, ou A ou B sendo estado 1, a nossa lâmpada vai ser estado 1. E, ao mesmo tempo, elas podem estar fechadas também, elas podem estar fechadas ao mesmo tempo que a lâmpada vai acender também, vai ser estado 1. Então, como que a gente pode representar essas situações? Então, são 4 situações possíveis. 0 e 0 não tem caminho para passagem da corrente, o circuito está aberto, então a lâmpada está apagada, S igual a 0. Se uma das chaves A, por exemplo, está igual a 1 e a B igual a 0, a lâmpada vai acender. Aqui é a mesma coisa, se B está igual a 1 e A igual a 0, a lâmpada acende do mesmo jeito. E se as duas estão fechadas, a corrente, né, vai ter dois caminhos aqui, e fazendo com que a lâmpada acenda da mesma forma. Então, aqui a gente tem exatamente essa função. É a função OR. Se ou A ou B estiverem fechadas, a lâmpada vai acender. Ok? Então, como que... Aqui a gente tem uma descrição desses estados que a gente acabou de fazer. E aí, a gente vai ver como vamos representar essa expressão, essa conta, né? Essa função. Nós vamos aprender essa notação de que o OR é representado pelo sinal de mais. Por quê? Se nós fizermos a soma binária, a gente vai acabar naquele resultado. Bom, eu vou mostrar então como que essa expressão S igual a A mais B pode representar o que a função, a conta, a operação que a função OR realiza. Então, aqui eu coloquei os 4 estados possíveis, as 4 combinações entre estado de A e estado de B, e aí joguei nessa expressão, que é uma soma booleana. Então, aqui nós temos A0 e B0, então 0 mais 0, 0. A1 e B igual a 0, temos 1 mais 0 que é igual a 1. E na terceira situação, mesma coisa. A igual a 0 e B igual a 1 vai dar 0 mais 1, 1. Na quarta situação, nós temos A igual a 1 e B igual a 1. Então, na soma booleana, a gente tem 1 mais 1. Mas o resultado dessa conta na álgebra booleana é sempre 1. Porque nós devemos lembrar que a matemática de Boole, ela só aceita 2 estados. Então, 1 mais 1 na álgebra booleana é sempre 1. Se a gente estivesse falando do sistema binário, estivéssemos somando 1 mais 1 no sistema binário, a gente encontraria o valor 10. Então, no sistema binário, a gente tem que 1 mais 1 é igual a 10.
10 é a representação de dois, é a representação binária do algarismo 2, do número 2, o número 2 decimal, né, que nós conhecemos, ok? Só que nós não estamos trabalhando com o sistema binário ainda, a gente está trabalhando com o sistema booleano. Então, no sistema booleano, 1 mais 1 é igual a 1, ok? Então, essa forma de soma aqui representa aquilo que a gente viu, que é executado por aquele circuito representativo da função O. Vocês podem encontrar, além dessa representação com o sinal de mais, a representação com essas notações alternativas, porém mais raras, ok? Mas o que nós vamos utilizar mesmo é a representação com o sinal de mais. E aqui no próximo slide nós temos a tabela verdade que mapeia e mostra os resultados da função OU. Então, 0 e 0 vai dar 0, 0 e 1, 1, 1 e 0, 1, e 1 e 1 vai dar 1 no resultado. E aqui tem aquele comentário sobre a soma de 1 mais 1 na álgebra booleana ser também igual a 1, ok? Aqui nós temos o símbolo da porta lógica que executa a função lógica OU. Então, ela tem esse símbolo, e aqui é como se a gente tivesse um circuitinho que implementasse aquela conta. As nossas entradas aqui, elas podem ser acopladas chaves aqui, e aí a gente vai permitir ou não, colocar ou não um nível de tensão, níveis de tensão 0 e 1, que depois a gente vai falar um pouco mais. 0, ausência de tensão, e 1 pode ser um nível, normalmente o nível 5 volts, é conhecido como o nível 1 de tensão. E aqui a gente pode jogar essa saída para uma lâmpada, por exemplo. Ok? Nós vamos mostrar o funcionamento das portas lógicas também na prática. Então, essa representação aqui é a mais usada para a porta lógica OU. Nós temos, então, a porta, né, recebendo as várias combinações de estados e mostrando aqui na representação as saídas para cada caso, ok? Então, A e B sempre, e o S aqui assumindo os valores possíveis para cada combinação. Lembrando também que nós podemos ter uma porta OU com N entradas, e aí nós vamos aplicar a expressão a essas N variáveis, que só podem ser 0 ou 1, né? E vamos ter uma saída S aqui, que vai ser o resultado dessa conta. Tudo bem? Então, aqui tem uma tabela verdade para uma conta, né? Onde a função é aplicada a 4 variáveis de entrada, A, B, C e D. E aí a gente lembrar que o número de combinações é 2 elevado a N, sendo que N é um número de variáveis. Então, aqui nós temos 4 variáveis de entrada. Então, 2 elevado a N vai nos dar 16 combinações, 16 possíveis situações entre as entradas. E aí, a gente observa aqui na tabela verdade que sempre que qualquer uma das variáveis de entrada for igual a 1, a saída sempre vai ser 1. Então, a saída só vai ser 0 quando todas as variáveis de entrada, nesse caso, forem 0. Tudo bem? Dando continuidade, nós vamos passar para a função lógica não ou not, ou a função também chamada função inversora. Então, para entender essa função, nós temos que lembrar que o complemento ou a negação de uma variável binária é sempre o outro estado. Então, se a variável estiver em 0, o resultado da função não inversora é 1. Se a variável estiver em 1, o resultado da função é 0. É simples assim. E aí aqui a gente tem a representação através de um circuito dessa função. Então, aqui a gente tem uma fonte, uma resistência aqui para regular o valor da corrente, e uma chave em paralelo com
a saída S que está sendo representada pela lâmpada. Então, observem o seguinte, olha, quando essa variável representada pela chave é igual a zero, a chave está aberta. Então, quando a chave está aberta, o caminho que a corrente faz é passando pelo resistor e indo pela lâmpada e fechando aqui no negativo da fonte. Então, a corrente faz esse caminho e não passa pela chave A. Então, olha só, quando a chave A é igual a zero, a lâmpada é igual a 1. Ela está acesa. Quando a chave é igual a 1, ou seja, ela está no estado fechado, o que acontece? A corrente ela vai preferir passar por aqui, ó, sair da fonte, passa pelo resistor e passa pela chave. Porque esse caminho, o caminho da chave fechada, ele fornece menor resistência, né? Então aqui é resistência igual a zero, olha, é um fio só. Então a corrente não vai querer passar pela lâmpada, ela vai querer passar só onde não tem resistência. Resistência idealmente aqui é igual a zero, um condutor, ok? Então olha só, quando a chave está fechada, chave é variável A igual a 1, a saída é igual a zero. Então é exatamente a representação da negação. Quando A é 0, S é 1, quando A é 1, S é 0. E aí a gente tem aqui a representação do não. Normalmente nós usamos essa representação da variável barrada. Então sempre que a gente tem essa barrinha, significa que é o A negado ou não A. E aí a saída é sempre o contrário da entrada. Então a tabela verdade é bem simples. Então a função ela é aplicada a uma variável, né, de cada vez. Então se a variável é 0, a negação é 1. Se a variável é 1, a negação é 0. O desenho da porta lógica que implementa essa função inversora é esse triângulo com esse círculo na ponta. E aí, se a gente tem uma entrada aqui, a sua saída vai ser o inverso dela, ok? Vocês podem encontrar também somente esse círculo no final de uma porta lógica, por exemplo, no final de uma porta lógica AND. Significa, então, que a saída daquela porta lógica ela vai ser invertida através da presença desse círculo. Nós vamos ver mais para frente que existe a função não AND e a função não OR. Ok? Então, vocês podem encontrar essa bolinha na frente das outras representações, dos desenhos aqui das portas lógicas. Ok? Então, aqui nós temos as tabelas verdade, a tabela verdade destacada aqui para cada situação, né? Então, A e A barrado são duas possíveis situações somente. Bom, então nós finalizamos por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar vendo mais funções lógicas e vamos aprender também a usar as portas lógicas como o circuito integrado, ok? Então até a próxima.